E se tudo que a prefeitura e que os governos fazem fosse exatamente aquilo que as pessoas precisam? Se isso que a gente chama hoje de políticas públicas, que engloba várias coisas, do campinho de futebol de areia no bairro para as crianças brincarem, até redução de impostos sobre os produtos da cesta básica para que as pessoas possam se alimentar melhor, se isso que a gente chama de políticas públicas fosse mesmo um reflexo das necessidades reais das pessoas? Mas como saber de verdade o que as pessoas realmente precisam? Parece difícil que, por exemplo, numa cidade como Curitiba, com 1.770.000 habitantes, alguém possa afirmar que sabe sozinha exatamente aquilo que os moradores da capital precisam. Será que numa cidade onde 1/4 da população vive com meio salário mínimo por mês, apesar do PIB per capita ser de R$50.000, fica evidente como agradar todo mundo? Os moradores do Tatuquara e do Batel querem as mesmas coisas? Os sonhos dos habitantes do Botiatuvinha são os mesmos sonhos de quem vive no Fani ou no Sítio Cercado? Um jeito de ser justo que a humanidade desenvolveu ao longo dos anos é usar a ciência a seu favor. Neste caso, a estatística, a economia, a geografia humana e as ciências sociais podem ajudar, fornecendo indicadores do que está inadequado e de onde agir. Se falar em políticas públicas baseadas em evidências pode parecer complicado, basta pensar que a gente já fazia isso intuitivamente antes do mundo ser tão complexo. Muito antes de existirem o IBGE, o IPEA, o IPADES, o DIESE e as universidades para ajudarem, a Câmara de Vereadores de Curitiba já se viu no lugar de tomar decisões baseado naquilo que estava diante dos seus olhos. Desde 1828, havia recomendações da coroa para que o Brasil Império abandonasse o hábito de sepultar pessoas dentro ou nas imediações das igrejas, para evitar a transmissão de doenças. Mas só em 1854, depois de várias tentativas, a Câmara de Curitiba começou as obras daquele que seria o primeiro cemitério da cidade, o Cemitério São Francisco de Paula, mais conhecido hoje como Cemitério Municipal. Nessa igreja tem pessoas sepultadas? Eu não sabia. É o fim do tempo, né? Sei, eu não concordo muito com esse negócio de pessoas sepultadas em igreja. Era óbvio há 200 anos, continua sendo evidente hoje em dia. No início dos anos 1800, a população de Curitiba era de 10.000 habitantes. Em 1900, 80.000. Hoje são quase 2 milhões de pessoas. Se a vida ficou mais complexa e difícil de entender a olhos nus, a estatística surgiu para mostrar onde estão os problemas. É isso que coisas como o Índice de Desenvolvimento Humano, taxa de vacinação, número de desempregados, evasão escolar, pegada de carbono, pirâmide etária e índice de massa corporal fazem. Pessoas não são números, cada uma tem suas dores e felicidades. Mas todos compartilhamos a mesma cidade, o mesmo país, e os indicadores sociais estão aí para que nós vejamos, mesmo não sendo tão óbvio, problemas evidentemente importantes. Ainda mais num ano de eleição.